E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vamos falar sobre morfossintaxe, gente. Sabem fazer análise morfossintática em uma frase? Não? Então, gente, primeiro detalhe. Para saber o que é morfossintaxe, nós temos que saber o que é morfologia e o que é sintaxe. Como é que nós identificamos isso aí? É simples, gente. Preste atenção, fica até o final que vocês vão pegar todos os detalhes em relação a isso aí. Então, gente, morfologia estuda a estrutura, a formação das palavras. Então, o que é importante nós lembrarmos é o seguinte: na morfologia, nós analisamos as palavras de forma avulsa, de forma isolada. Ou seja, na morfologia, nós classificamos as classes de palavras, gente. Então, na morfologia, a classificação que nós damos às palavras são as suas classes, ou seja, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. As 10 classes de palavras são analisadas morfologicamente. Nós classificamos então a palavra, analisamos de forma avulsa, de forma isolada. Olhem só aqui, ó. Eu, isolado, está fora de uma oração. É um pronome pessoal. Nós podemos dizer que é a primeira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto. Beleza, análise morfológica. Não é um advérbio. Podemos dizer, classificar como um advérbio de negação. Então, eu estou analisando as palavras fora de um contexto, as palavras avulsas, isoladas. Isso é morfologia. Já na sintaxe, a análise é feita com as palavras dentro de um contexto. Qual é a função das palavras dentro da oração, dentro do período? Ou seja, esse é o contexto. Então, a sintaxe analisa as palavras dentro de um contexto. Aqui, eu estou estudando. Faltou o ponto final aqui, né, gente? Eu estou estudando. Eu, morfologicamente, nós vimos que é um pronome pessoal. Na análise sintática, dentro da sintaxe, o eu está exercendo a função de sujeito aqui. No outro exemplo, ele não entendeu a pergunta. O não é advérbio. Aí olha só o cuidado, existe o advérbio, que é a classe de palavra, e o adjunto adverbial, que é o termo da oração. Aqui, o não está exercendo a função de adjunto adverbial de negação. Ele sozinho, isolado, é um advérbio. Dentro da oração, nós classificamos como adjunto adverbial de negação. Essa é a diferença entre o advérbio e o adjunto adverbial. O advérbio é a classe de palavra. O adjunto adverbial é o termo da oração. Entendido isso aí, então, gente? Morfologia estuda as classes de palavras, analisa, classifica as classes de palavras, a palavra isolada. A sintaxe analisa as palavras dentro de um contexto. Nesse caso, os termos da oração. Fechou? Morfologia, classes de palavras, sintaxe, termos da oração. E a morfossintaxe? Morfossintaxe é simplesmente juntar as duas análises. Analisar a palavra quando ela está avulsa e, ao mesmo tempo, classificar sintaticamente dentro de um contexto. Olhem só, morfossintaxe. Eu estou estudando. Eu. Esse eu é um pronome pessoal funcionando como núcleo do sujeito. Isso é uma análise morfossintática. Eu classifiquei morfologicamente, pronome pessoal, e classifiquei também sintaticamente, núcleo do sujeito. Fechou? Sem mistério, gente. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que a gente conversa. Olha o outro exemplo. Ele não entendeu a pergunta. Aí o não aqui. Ele não entendeu a pergunta. O não é um advérbio exercendo a função de adjunto adverbial. Ou seja, classificação morfológica, advérbio. Na frase, está exercendo a função de adjunto adverbial de negação. Sem mistério, gente. Muito importante saber diferenciar morfologia e sintaxe e saber identificar quando está se falando de morfossintaxe, gente. Não esqueçam, pode aparecer nos enunciados das questões qual a classificação morfológica, qual a classificação sintática. Às vezes aparece assim, assinale a alternativa em que o termo destacado exerce a mesma função sintática do termo em destaque na frase. Aí o seguinte, se eu não souber o que é morfologia e o que é sintaxe, eu posso identificar, está pedindo a função sintática. Aí eu analiso a palavra como substantivo e vou procurar nas alternativas qual também é substantivo. E na verdade eu teria que estar procurando o termo da
oração. Então é muito importante saber identificar isso aí. Vou sair da frente aqui para vocês copiarem e tirarem print, gente. Então, morfologia estuda as classes de palavras. Também estuda a estrutura e formação das palavras, mas isso é um assunto para outros vídeos, né, gente? Então, morfologia analisa as palavras de forma avulsa, de forma isolada. Vou classificar como as classes de palavras. Sintaxe analisa as palavras dentro de um contexto. Qual é o contexto que a palavra pode estar inserida? É em uma oração. Então nós vimos ali as classificações do pronome eu isolado e a classificação do pronome eu dentro da frase. Ah, pronome eu vai exercer sempre a função de sujeito? Não, tudo depende da análise sintática que nós vamos fazer na oração. Normalmente, por regra, os pronomes pessoais exercem função de sujeito. Substantivos podem ser sujeito, objeto direto, aqui mesmo, ó. Ele não entendeu a pergunta, não entendeu o quê? A pergunta é um objeto direto. Então, pergunta é o núcleo do objeto direto. Já o a é um adjunto adnominal. Essas são as classificações sintáticas. Se eu analisar morfologicamente, esse a é um artigo definido, feminino, singular. Pergunta é um substantivo, feminino, singular, abstrato e por aí vai. Se eu analisar morfossintaticamente, fazer análise morfossintática dessas palavras, o a é um artigo exercendo a função de adjunto adnominal. Pergunta é um substantivo exercendo a função de núcleo do objeto direto. Fechou? Entenderam o que é morfossintaxe, gente? Muito importante, cai em questão de concurso, se vocês não souberem, vocês correm um grande risco de errar questões. Fechou, gente? Sem dúvidas. Qualquer dúvida, como eu falei antes, coloque nos comentários. E antes de sair, te inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem muito tipo de vídeo no canal. Tá inscrito já? Vai ter acesso a todos os vídeos, preparação completa de graça. Te inscreve, não perde nada, fechou? Importante também, gente. Coloquem sugestões de assuntos nos comentários aí, o que vocês querem que eu grave nos próximos vídeos, quais assuntos vocês têm dificuldades. Coloquem aí que eu gravo para vocês. Isso é o mais importante, gente. Fechou? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.